Em 2004, eu não aguentava mais. Foi um momento assim que eu falei, eu entrei num processo de ebulição interna, assim, sabe? De catarse. Eu não tava conseguindo. Eu falei, não tá dando mais, assim, sabe? Eu não tava me encontrando em mim. Eu precisava disso, sabe? Porque eu, em 2000 foi quando nasceu Maria Clara e eu sofri violência doméstica. Muito louco, porque você imaginar, eu policial, minha irmã na época minha irmã é delegada, meu cunhado é delegado, e na época ela estava coordenando, ela era diretora das delegacias, de todas as delegacias de mulheres do estado do Rio de Janeiro, estava na Secretaria de Segurança, e aí, e assim, cara, como eu pude ter passado por aquilo. E mais louco ainda, minha cabeça entrou em parafuso. Porque, assim, aquela falsa sensação de segurança que eu tinha, porque muitas vezes a gente acha que é na força do nosso braço, É isso. né? Aquela coisa de confiar em carros e cavalos, né? Na força do nosso braço. E não é por aí, não adianta, né? O É, coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, não tem com jeito. certeza. E aí eu, nos meus planos, buscava do meu jeito, e ali eu falei, peraí, porque depois de ter me resguardado de todas as formas em relação a esse relacionamento, porque era um cara que eu nem queria casar, e a gente casou em comunhão de bens, porque ele tinha um terreno, ele tinha não sei o quê. Eu falei, porque eu ficava pensando assim, eu já era mãe sozinha, né? Já era mãe solteira. Eu falei, não quero ter. Apesar do Vanucci sempre ter ajudado com a questão financeira para a Júlia, mas ele era um homem muito ocupado, então eu não tinha a presença dele na Sim. educação dela. Aham. Então, assim, né? Da forma que a gente Aham, precisa aham, aham. mesmo, Sim, né? presente. Se Era, tornar um ser um, né? No fim. então assim, era bem desafiador para mim, porque eu trabalhava, fazia as minhas coisas, além da polícia, tinha o lado artístico, eu me virando nos 30, né? E aí eu falei, eu não quero isso pra mim sozinha de novo. E eu não acreditava mais, assim, nos homens, né? Era meio assim, eu falei, isso é tudo safado, cachorro, sem vergonha, eu dou duro o dia inteiro e você, né? Colchão em pronto, sabe? Tipo assim. Não Total, sei né? nem por que eu lembrei dessa música, mas eu lembrei Porque tem agora. um monte aí assim ainda, né? Caramba, Tem uma galera tem um aí, né? monte, muito mais do que você possa imaginar. O que eu Aham. vejo as minhas amigas falando, eu fico Yeah. impressionada. E assim, e aí, cara, assim, quando ele falou de casamento, não sei o quê, na falsa sensação de segurança, do engano, né? Falei, então, tá bom, já que você quer, então eu engravidei, e eu falei, então tá bom, vamos casar. Cara, assim, foi uma loucura, porque depois que a gente casou, foi uma coisa pior do que a outra acontecendo, só Caramba. Mas o que que derrota, só você acha que. desgraça. O que que você pensa? Porque assim, foi o que você mesmo disse. Você é policial. Uma mulher, principalmente pra época, super confiante, né? Sim, sim. Empoderada, né? Empoderada. Empoderada e tal. Aham. De repente se vê sendo agredida e aceitando aquela situação. O que que pensava assim? Tu É, pensava que era aquilo que você merecia e ponto? não, na verdade eu não aceitei. Ah, não Não aceitou. aceitei. Ele me agrediu uma única vez e no mesmo dia Ah, ele foi pra entendi. fora de casa e ele Entendi, não entendi. voltou. Entendi. Naquele episódio foi, acabou. Aham. E assim, eu louvo a Deus, inclusive, porque na época eu tinha arma em casa, como tenho hoje, eu sou policial, tenho a minha Sim, arma. sim. Então, mas eu não lembrei da arma, nem ele, Isso porque a isso é gente muito de podia Deus. ter. Também, né? Não, glória a Deus. Pra mim foi um livramento de Deus, Sim, assim, sim. né? Porque eu era tão assim. Sabe, assim, impulsiva, né? Então Sim. eu podia ter pensado na arma para poder me defender. Assim, só que também na época não tinha Lei Maria da Penha. Então ele nunca foi nem ouvido na situação, entendeu? Isso tem 21 Caramba, hein? anos, né? Uhum. Então não foi nem Chegou a ouvido. denunciar, fazer todo o Então, olha, processo? eu fiz o registro, teve perícia na minha casa, porque ele Caramba. arrombou a porta de fora para dentro, foi uma Uhum. loucura. Mas nunca houve nada Sim. relacionado a ele. Então, o processo caducou, foi se Você arquivado vê o quão depois. importante as leis, né? É, A Maria exata, da Penha veio e- justamente dar esse alicerce, esse exatamente. apoio, né? Mas assim, mas eu vou ser bem sincera, assim, para mim a única lei
que de fato nos protege é a lei de Deus. Aleluia. Porque ele é o justo juiz, né? Ele é o advogado dos advogados, ele nos protege, nos defende todo o tempo, assim, né? E assim, por isso começou a entrar em parafuso, que eu falei, caramba, vem cá, eu não tô protegida. Eu sou a casca grossa, entendeu? Né? Eu sou tudo isso que você falou, mas eu sou mulher. Eu tenho meu lado frágil. Como todas as mulheres temos. Isso é um fato, né? Não tem como. E glória a Deus por isso, porque é a perfeição de Deus para nós, né? Eu tinha acabado de parir, eu tinha 5 meses de Maria Clara, tinha 5 para 6 meses. E eu estava operada pela 4ª vez quando ele me agrediu. Porque eu não consigo dar de mamar, eu tenho mastite crônica, né? Eu não consigo, tenho uma dificuldade orgânica, enfim. E eu já tinha drenado pela 4ª vez, né? Tava no processo de recuperação, tava quase saindo do quadro de infecção, e quando isso aconteceu, aquilo foi falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Ali eu já comecei a perceber que algo não estava legal, que eu não estava bem. Só que na minha cabeça, eu falei, eu vou buscar a Deus, né? Na minha cabeça eu pensei, vou buscar a Deus. Vou buscar a Deus aonde? Nas religiões. Olha, pensa em religião, eu passei em todas. Tudo que você possa imaginar, senta junto, rola, manso, morto, eu fazia, entendeu?